Desde que nós divulgamos aqui para você, tanto aqui no canal quanto no nosso site, fuxicogospel.com.br, que a Igreja Batista Alagoinha estava proibindo a Alagoinha Rio de usar a palavra Lagoinha, né? Ou seja, que o André Valadão, que é presidente da Alagoinha Global, estava impedindo o Felipe Valadão de usar a igreja, a palavra Lagoinha na sua igreja. Muita gente questionou o que está por trás disso. E desde então, essa situação, ela meio que escalou. O fato é que tudo isso já vinha acontecendo no bastidor. Toda essa polêmica, toda essa, vou usar o termo intriga, não sei se encaixa bem nesse contexto aqui, já vinha acontecendo já há um bom tempo. É óbvio que isso vinha acontecendo, tanto é que esse processo ele foi dado entrada em fevereiro deste ano, e a gente já está no final do ano, né? Ou seja, quase um ano inteiro, atravessamos o ano inteiro com esse processo tramitando na justiça, até que o Fuxico Gospel viu lá e a gente trouxe para você em primeira mão. Mas só uma pausa aqui rapidinho. Se você não está entendendo do que se trata tudo isso, ou se você já está acompanhando esse caso desde o início, né, desde que a gente publicou aqui, mas não teve acesso ainda ao processo, fica conosco até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para você como que você pode ter acesso aos autos do processo. São quase 300 páginas, e aí eu tenho certeza que você está acompanhando aqui, você está comentando, inclusive, seja aqui, seja lá no nosso perfil no Instagram, dizendo, para de falar sobre isso é uma briga de família, isso é uma situação familiar, eles vão se resolver no âmbito familiar. Quando você lê esse processo, as quase 300 páginas que tem, você vai entender que não se trata de uma briga familiar. Briga familiar seria se fosse uma briga do Felipe com a esposa, do André com a esposa, mas não é. A gente está falando aqui, não é da briga dos dois, do Felipe e do André, que é um problema antigo, quem é da Lagoinha sabe. A gente fez inclusive uma entrevista com o pastor Mariel Marra, que é advogado e também é pastor Lagoinha, e ele contou pra gente a história, né, basicamente, de como que se deu o surgimento da Lagoinha Rio. O vídeo está aqui, eu vou inclusive deixar na descrição, para você assistir essa entrevista que a gente fez com ele e entender um pouquinho mais da história de como que tudo isso começou. Claro, ele não fala, obviamente, da polêmica, né, mas fala da questão histórica de como que surgiu a regional da Lagoinha, lá no Rio de Janeiro, sob o comando do Felipe Valadão. Então você vai entender um pouquinho mais sobre essa história. Não, nós não estamos nos atentando a uma briga familiar, não é sobre isso aqui. Aqui a gente está falando de um problema, como é que eu posso dizer, eclesiástico, né? É uma questão da igreja. Nós temos uma igreja importantíssima no país, gigante no país, que agora está se transformando em duas. E, na verdade, nós estamos vendo a história ser escrita, porque quando o Felipe Valadão decidir, e parece-me que já decidiu, aparentemente, quando ele decidir definitivamente tirar o nome Lagoinha Rio e passar a adotar um novo nome, que vai ser o nome que ele com a esposa vão escolher, a gente está vendo a história ser escrita, porque é o surgimento de uma outra grande igreja. Essa igreja que vai ser usada, esse nome que vai ser utilizado para nomear a igreja do Felipe Valadão, ela já nasce gigante, ou não? Ela já nasce grande e é uma baita concorrente da própria Lagoinha naquela região, é óbvio, né? A Lagoinha ela é muito grande. Então, lá no Rio de Janeiro, quando a Lagoinha, me parece, pelo que eu soube aqui, já tentou criar uma outra regional fora dessa do Felipe. Há quem diga que é por isso que criou-se essa situação toda, né? Que o Felipe não queria, mas que o André queria que abrisse outra Lagoinha no Rio de Janeiro. Não sei se procede, estou vendendo aqui o que me passaram. Que queriam abrir uma nova Lagoinha no Rio de Janeiro, mas sem digamos, a bênção, a autoridade do Felipe Valadão. E isso acabou criando ainda mais uma situação ainda mais chata entre eles. Não sei se é verdade, mas faz um certo sentido ali. Ou não, também porque o próprio Felipe já não é mais Lagoinha. Veja, quando você vê, em fevereiro deste ano, a Lagoinha, a Batista da Lagoinha, pedir para que o Felipe pare de usar Lagoinha, usar o nome Lagoinha, então já há um rompimento. É óbvio que há um rompimento há muito tempo. E observe, nós estamos falando de uma questão eclesiástica, não é de família. A briga de família é uma outra situação. Talvez seja a consequência dessa situação eclesiástica aqui. Então a gente está se atendo a isso. Agora, os posicionamentos do Felipe Valadão, eles estão levando as pessoas a terem que falar do problema familiar. E aí observe, por exemplo, quando a gente fez a publicação, 1 ou 2 dias depois, ele fez uma série de stories. Falou lá que, né, foram 11 anos, tal, mas ele disse algumas coisas ali que subentenderam que seria com relação ao pastor Márcio, quando ele fala sobre a omissão do pai.
Mas aí ele mandou uma mensagem pra gente aqui dizendo que não, ele negou, né? Que toda aquela mensagem, todos aqueles stories que ele fez tinham qualquer relação com o pastor Márcio, que respeita demais. Eu até falei no vídeo anterior sobre isso, né? Ele claramente respeita muito o pastor Márcio Valadão e não é uma coisa que seja segredo para ninguém. Todo mundo sabe. Agora, ele fez uma nova série de publicações. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, essa imagem. Olha a mensagem que ele publicou. Isso aqui é o Felipe Valadão publicando. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente, disse o Felipe. Texto publicado em Timóteo. Ele publicou isso aqui no Stories. Quando você ouve isso aqui, é óbvio que isso aqui é uma situação familiar, né? Ele está dando uma indireta para alguém. Eu quero entender que é o pastor Márcio, mas eu acredito que não seja o pastor Márcio, né? Se encaixaria se fosse o pastor Márcio. Então imagina na cabeça do membro Lagoinha, de alguém que é lá de BH, que congrega com o pastor Márcio Valadão e que acompanha essa família já há um bom tempo, como que fica a cabeça dessas pessoas? Ora, isso aqui é com o pastor Márcio ou não é? Aí ele faz essa outra publicação aqui. Olha o que ele escreveu com a foto da esposa. Eu vou cuidar de você como prometi, quando era só um menino apaixonado e não tinha nada para te oferecer, a não ser meus sonhos. Deus vai nos erguer como sempre fez. Vai nos fortalecer. Nunca desejamos isso. Nunca desejamos isso. Foi o Senhor quem fez e escreveu nossa história. Éramos improváveis em tudo. Vamos em frente, meu amor. Disse o Felipe para sua esposa em um post no Instagram. Repito, nós estamos falando de um problema eclesiástico. Mas isso aqui é claramente um problema familiar. Aí a gente não pode falar? É claro que a gente vai falar. É óbvio que a gente vai falar porque as coisas estão se entrelaçando. E para fechar, tem esse post aqui. Ele fez esses stories também, onde aparece uma chamada dele com o pastor Márcio Valadão, e aí o Felipe está com os filhos, né, conversando com o pastor Márcio. E olha a mensagem: sempre honrarei o teu legado e por ter acreditado em mim. Eu conheço o teu coração, meu eterno pastor. Obrigado pela ligação e pelas palavras. Primeiro fica claro que quem ligou foi o pastor Márcio para o Felipe. Mas essa imagem, essa postagem, ela é importante, porque mostra que existe um elo muito grande ainda entre o Felipe e o pastor Márcio. Mas repito, de novo, né? As publicações que o Felipe Valadão tem feito têm levado essa situação para um âmbito mais familiar. Compreende? É um problema eclesiástico, é uma situação em que a Igreja Lagoinha proíbe ele de usar a Lagoinha lá no Rio de Janeiro, mas essas publicações que ele tem feito no seu perfil no Instagram têm levado as pessoas a questionar: peraí, até que ponto essa briga já avançou dentro da família Valadão, né? E até que ponto isso é com o pastor Márcio, ou até que ponto não é. Então, o mais sensato aqui, olha, que nem quem sou eu para dar conselho para o pastor Felipe Valadão? Quem sou eu? O mais sensato aqui é que ele fizesse uma live, ou que ele gravasse um vídeo de pronunciamento, e ele fosse claro, e ele fosse objetivo. Eu acho que os membros da Lagoinha Rio, e até os membros da Batista Lagoinha, lá em Belo Horizonte, em qualquer parte do país, merecem esse posicionamento. Ou merecem um posicionamento claro do pastor Felipe sobre o que está acontecendo, ou merecem o seu silêncio. Não é demérito nenhum ficar em silêncio. Sabe, o André Valadão, por exemplo, não tocou num assunto ainda. Então, ou você fala, ou você não fala. Mas para ficar com esse meio termo, porque tem que cuidar. O que não cuida dos seus é pior do que eu entendo. E não sei o quê. E aquela coisa toda. E aí fica deixando margem, abrindo margem, brecha para qualquer interpretação, irmão. Então, eu acho que não é prudente para um líder do cacife, do calibre, que é o Felipe Valadão, ficar falando ali nas entrelinhas. Não cabe, principalmente nesse cenário em que claramente isso vai ser levado para uma situação familiar. É óbvio que as pessoas estão pensando: é uma briga aí do André e do Felipe, é uma briga do André e do Felipe. Mas essas indiretas dele naturalmente puxam o pastor Márcio para o debate. A Ana Paula Valadão fez uma publicação semana passada que foi compartilhada pelo Felipe e foi subentendida como sendo ela tomando um partido, tomando o lado deles,
né, do Felipe e da Mariana. Depois, no dia seguinte, o esposo, o pastor Gustavo Bessa, fez outra publicação falando sobre divisão e etc. E tal. Ele já tinha feito semana retrasada, uma postagem mais ou menos assim. E essa semana faz também. Quer dizer, claramente, também, aparentemente, né, puxando pro lado do Felipe e da Mariana. Só que tudo ali nas entrelinhas. Ora, qual a dificuldade de sentar e gravar um vídeo e dizer efetivamente o que está acontecendo? Cara, faz isso aí, irmão. Porque enquanto não fizer isso aí, a própria congregação, ela fica sofrendo. A própria congregação fica em dúvidas. Você está colocando em dúvida o que está acontecendo aí. O que está posto é que é um processo. O que está posto é que aparentemente vai ter que deixar de usar o nome Lagoinha. Beleza. Mas e o resto? O que está por trás disso? Então, silêncio. Ou fala de uma vez, ou fique em silêncio. É isso que eu penso sobre essa situação. Então, enquanto isso não acabar, para você que está nos acompanhando aqui, eu sou forçado a estar todos os dias fazendo vídeo para falar sobre essa celeuma toda envolvendo a família Valadão. Que, inclusive, diga-se de passagem, quem acompanha fuxicogospel.com.br sabe que a gente já vem há quase um ano falando sobre essa crise. Há quase um ano. Só com base no que a gente vinha colhendo de informações de pessoas que são membros, eram membros e são da liderança, não são, enfim. Mas agora está claro, né? O próprio Felipe Valadão que está fazendo isso. Mas eu repito para finalizar essa fala, vou ficar repetindo 500 vezes. O irmão ou fala ou não fala. Esse meio termo só alimenta teorias, e aí todo mundo fica querendo interpretar do seu jeito. Ah, não é com o pastor Márcio, não. Não, isso é com o André. Não, eu acho que é com o pastor Márcio. Mas e se for com o André? Agora, se for com o pastor Márcio, como é que ele faz um negócio desse com o pastor Márcio? Aí no outro dia ele coloca, não, mas eu amo o meu pastor Márcio. Então com quem é? Então, amadurece a ideia do que vai falar, senta, escreve um roteiro bonitinho e fala. Ou então, meu irmão, fica quieto. É melhor, toma a tua atitude aí e pronto. E acabou. Entende? Agora, eu prometi no início do vídeo, para você que está em dúvida do que está acontecendo, para você que quer muito acompanhar esse processo, ler o processo, nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu vou colocar lá, a gente não colocou ainda, mas eu vou colocar, está aqui na descrição, o link desse grupo, para esse grupo no WhatsApp, e vou dar para você. Se você entrar no grupo lá, você vai ver, a gente vai publicar agora esse arquivo PDF, com quase 300 páginas, e você vai poder, obviamente, ler e tomar a sua própria ideia, ter a sua própria ideia, né, do que está acontecendo e ter a sua própria conclusão sobre quem está certo ou quem está errado ou não, né. Lá você vai ver a petição inicial do processo, você vai ver a defesa, né, argumentando a defesa do Felipe Valadão, com as suas argumentações, você vai ver o que pede a Igreja Batista da Lagoinha no processo, a indenização e etc e tal. É muito fácil. Está aqui na descrição o link para esse nosso grupo no WhatsApp, um grupo exclusivo, só com algumas pessoas que nos acompanham já há um bom tempo, mas eu vou abrir para você poder entrar e pegar então esse arquivo, né? Esse arquivo PDF com quase 300 páginas desse processo. E aí, se você quiser continuar no grupo, beleza, mas se não quiser, não tem problema, mas a gente vai dar para você, principalmente para você que está vindo aqui e falar, isso é uma briga familiar, você vai entender que não. Nesse processo tem 300 páginas mostrando que não é um problema de ordem familiar. Ele pode ter nascido com um problema familiar ou até pode ter causado ter se tornado um problema de ordem familiar por conta do processo. Entende? Mas isso não, isso é uma coisa que dá na justiça, né? E daqui a pouco a gente vai saber o resultado de tudo isso, quem tem razão, quem não tem. Me parece, como eu disse nos últimos stories do Felipe, que a gente inclusive reagiu aqui, que ele vai ceder e vai mudar. E se isso acontecer, como eu disse no início do vídeo, estamos vendo a história ser escrita e a gente está vendo uma nova grande igreja nascer, porque ela já nasce gigante, gigante. Essa é uma grande verdade. E aí sim, se isso acontecer, aí a competição vai ser grande. Vai ser ferrenha. A Ana Paula Valadão tem a sua própria igreja fora do país. Agora, o André Valadão vai ter um concorrente, a própria irmã como concorrente aqui dentro do país, aqui dentro do Brasil. Então, e eu finalizo dizendo o seguinte, que triste, né, cara? Que triste, talvez até para o pastor Márcio, para sua família, ver que os seus 3 filhos não conseguiram manter o seu legado por muito tempo. A Ana Paula não é mais Lagoinha, a Mariana não é mais Lagoinha faz muito tempo, né? É óbvio que não é mais Lagoinha, já tem um bom tempo.
Talvez a placa ainda esteja lá, mas ela não é mais Lagoinha. Só o André ficou. Só o André ficou. E eu questiono você que está nos acompanhando aqui, se você puder comentar. Será que a Ana Paula e a Mariana, que são muito ruins, não conseguem coabitar na mesma igreja que o irmão? Estranho, né? Estranho. É isso. Agora, se você quer continuar acompanhando tudo isso e outras notícias do meio gospel através do nosso canal, se inscreve, tá aqui, só você clicar em se inscrever-se. E você pode ativar a notificação, toda vez que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser notificado e você vai poder acompanhar aqui rapidinho, em primeira mão. E melhor ainda, se você quiser se tornar membro do nosso canal, tem espaço aqui, seja membro, você consegue ter acesso a informações também exclusivas antes da gente publicar. Ao público a gente costuma publicar também, somente para os membros. Beleza? Um grande abraço, tchau, tchau.